Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira, diferentes funções da lei. Qual, na verdade, é o propósito da lei? Algumas pessoas taxam a nós, adventistas, como aqueles que são salvos pela lei, que vivem pela lei, que colocam a lei no nível de uma proeminência mais elevada. Só que isso é um conceito equivocado, irmãos. Nós temos pela lei um respeito, nós temos pela lei uma dádiva, uma graça de Deus concedida através da lei. De que maneira? Deus nos concedeu a lei dele através da sua manifestação gloriosa para nos proteger, para nos causar um cerco, como o autor aqui chegou a colocar, uma das definições que ele disse, né? A lei é como um cerco onde a gente fica sobre ela protegido. Se eu quebro um elo dela, eu estou mais vulnerável. Então agora eu me coloco em situação perigosa, porque eu quebrei. Mas se eu estiver dentro dela e respeitando todo o que está ao meu redor, eu não irei sofrer, eu não irei transgredir, eu não irei dar margem para o inimigo entrar. Então, assim, a lei, na verdade, não é um ponto de salvação. Eu falei para vocês sobre isso ontem. A lei, na verdade, ela nos serve para mostrar como está o nosso coração, ela serve para revelar como está a nossa realidade, e através da lei nós conhecemos qual é a vontade de Deus. Lembra que Paulo fala isso aos Romanos, no capítulo 7? Eu não conheceria pecado se não fosse por conta da lei. Porque se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não sabia que a cobiça era um pecado. Então, por trás de cada não de Deus existe uma bênção. Paulo deixa isso muito claro. E é interessante aqui que o autor colocou logo no começo que a lei de Deus, ela revela o caráter dele, assim como ela revela a sua própria lei. Deus é santo, justo e bom. A sua lei, de acordo com Paulo aos Romanos 7, verso 12, a sua lei é santa, justa e boa. E eu procurei aqui alguns textos que falassem sobre a bondade de Deus. Olha, quando fala que Deus é bom, o Salmo 136 e o verso 1 diz assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Aí descreve, e a sua misericórdia dura para sempre. Tem traduções que falam a sua benignidade, outros falam que a sua bondade dura para sempre. Mas aqui ele já começa dizendo: Louvai ao Senhor porque Ele é bom. No capítulo 34 de Êxodo, verso 6, quando Moisés pede para Deus se revelar para com ele, para que ele veja a sua glória, ele começa a revelar quem ele é. Deus compassivo, tardio em iras, bondoso, misericordioso, longânimo. Tudo isso são atributos daquilo que Deus é, bom. Mais adiante ele fala que é santo, né? Só que ele começa com santo. Onde é que se é dito que Deus é santo em si? Me chama a atenção aqui no capítulo 11 de Levítico e o verso 44 e 45. Olha só que coisa interessante. Levítico capítulo 11, aqui estou falando sobre a santidade de Deus. Levítico 11, deixa eu abrir aqui, e o verso 44 e 45, que aqui diz assim: sobre a santidade de Deus, diz o texto: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagreis, ou vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Da maneira como é descrito no capítulo 40, verso 44, o 45 também fala a mesma coisa. Deus falando aqui sobre a sua santidade. Uma outra coisa que me chama a atenção. Olha, eu li dois textos do livro do Pentateuco, tá bom? Êxodo 34, verso 6, que Deus revela para Moisés quem ele é. Levítico 11, 44 e 45 fala sobre a santidade de Deus. E agora eu quero encontrar também dentro do Pentateuco um texto que fale sobre a sua justiça. E eu encontrei em Deuteronômio capítulo 32, Deuteronômio capítulo 32. E vou dizer a você, irmão, sabe por que eu quis fazer questão de encontrar no Pentateuco? Porque está tudo no contexto da maneira como Deus se revelou para Moisés. A lei é santa, justa e boa, só está no Novo Testamento, em Romanos 7,12. Mas Deus já demonstra o que ele é antes disso. Moisés não conhecia nenhum texto de Paulo, mas ele só tinha consciência que Deus ele era santo, justo e bom. Aí agora Paulo começa a colocar que as atribuições de Deus são as mesmas que também faz parte de sua lei. E agora, falando sobre a justiça de Deus, Deuteronômio capítulo 32 e o verso 4
Aqui diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Pronto. E tem um Salmo também 119 e o verso 137. Fala também que Deus é justo. Pronto. Fechando essa parte, nós encontramos que tanto Deus quanto a sua lei têm o mesmo grau de caráter. Deus é santo, justo e bom. A sua lei é santa, justa e boa. Como eu falei para vocês ontem, a lei de Deus ela é a única parte da Bíblia que Deus escreveu com a sua própria mão. Êxodo 31, verso 18. Escrita pelo dedo de Deus. Então, diante disso, nós entendemos que a sua lei ela é inviolável. Mateus 5,17. Ela nos traz certeza de que Deus revela nela o nosso amor e nós também correspondemos ao amor para com Ele. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. João 14, verso 15. A lei, no capítulo 7 e o verso 19 de primeira carta aos Coríntios, ela tem uma importância primária, porque lá em Coríntios 7, 19, Paulo fala assim: a circuncisão de nada vale e a incircuncisão não tem valor algum, a não ser os mandamentos de Deus, ou a guarda dos mandamentos. Aqui nós observamos a primazia que ele coloca em sua santa lei. Mais adiante, irmãos, nós observamos que Tiago nos dá uma evidência, assim, as funções da lei. Ele fala que a lei nos serve como um espelho, e é interessante que o capítulo 1 e o verso 22 fala que a lei ela serve como um espelho no sentido de que ela revela. Mas se eu for uma pessoa que não me importo com a sua importância, que eu não dou importância ao que ele quer, o que a lei quer de minha vida, eu olho no espelho, vejo a minha condição e saio do mesmo jeito. Aí ele chega a fazer essa comparação. Olha só como é que ele fala aqui, ó. Tiago 1 e o verso 22, que eu vou começar do verso 22, para ler em diante. Diz assim, ó. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra de Deus. Ponham em prática. Do contrário, vocês só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Ou seja, no momento eu sei da minha condição de erro. Mas se eu saio e fico do mesmo jeito, eu me esqueço até do que aquilo me revelou. E eu volto a praticar as mesmas obras. Não é esse o foco da lei de Deus. A lei de Deus, na verdade, ela tem a importância de nos fazer revelar a nossa condição e irmos até Cristo, para que Ele nos liberte dessa condição, dessa sujeira que a lei me revelou. Então a lei serve para mim e para você como um espelho. Ela também tem a função de servir como uma placa que sinaliza a nossa condição. Em suma, irmãos, a lei ela é primordial. E o texto de Provérbios, capítulo 2, capítulo 3, fala que ao ouvir o ensinamento de Deus e ao praticá-lo, seremos sábios, alcançaremos assim o temor do Senhor. E você sabe, né? Provérbios 1, verso 7 fala que o temor do Senhor é o princípio do saber. E em outro texto, Provérbios 30, verso 5, fala que toda a palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para o que neles confiam. Ela protege você. Eu quero deixar claro aqui para vocês. Eu não guardo a lei para ser salvo. Cristo me salvou. Assim como ele começa a sua lei dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, Deus também nos tirou desse Egito aqui. Irmãos, que o mundanismo saia de nós cada momento e que a lei revele a nossa condição para que ao irmos a Cristo, Ele nos conceda uma novidade de vida e que em Cristo sejamos mais que vencedores. Que Deus, portanto, te abençoe e que você viva de acordo com a sua vontade. Obedeça a sua lei não para se salvar, mas como a vida de um salvo que permanece na sua caminhada rumo ao lar celestial. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado porque através dela nós conhecemos o Teu santo querer. Ajuda-nos a vivê-la de acordo com a Tua vontade e a fazermos valer todo o Teu desejo para conosco. Que sejamos sábios aos Teus olhos, Senhor, a obedecer a Tua palavra. Ao sermos realmente pessoas que Te amem, possamos evidenciar através do nosso comportamento obediente ao Senhor. Dá neste dia a Tua paz, Pai, perdoa nossos pecados e permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que Ele lhe conceda um dia excelente em sua presença e lembre-se, a lei de Deus ela nos serve para evidenciar o grau de conversão que nós temos e assim possamos ser convertidos para a honra e glória de Deus, obedecendo a sua palavra através da atuação do Espírito Santo. Forte abraço, até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.